Olá, senhoras e senhores! Hoje, episódio número 17 aqui do Saga News, e eu separei este episódio para falar de uma única dúvida, na verdade, um único assunto, mas é um assunto importante que eu quero esclarecer aqui, e para não deixar nenhuma dúvida. Foi uma dúvida enviada pelo André Nogueira, mas que serve para muita gente. A dúvida do André foi a seguinte: vou acompanhar minha esposa nos processos de cidadania na Itália. Tenho direito a um permesso? Qual? Bom, André e demais ouvintes ou espectadores, telespectadores que estiverem acompanhando este episódio, a resposta é simples: não. Não existe nenhum permesso para acompanhar. Não existe legalmente acompanhar um processo de cidadania italiana. E por que eu me preocupei em responder uma única dúvida nesse episódio? Porque eu quero deixar uma coisa muito clara. Quem já acompanha a minha saga já sabe disso. Existem vídeos no canal do YouTube onde eu falo sobre isso. Mas, como nós estamos agora na nova modalidade do podcast, eu quero que as pessoas que estejam ouvindo, principalmente, possam guardar este episódio aí, colocar nos seus favoritos, devido à importância do tema. Não que os outros não tenham sido importantes, mas este particularmente é algo que eu já vi acontecer muitas vezes e eu quero evitar que aconteça de repente com vocês que estão ouvindo. Que é o seguinte: toda pessoa que vem para a Itália que não tenha os seus documentos prontos para o processo de reconhecimento, e quando eu falo documentos prontos, eu falo documentos traduzidos e apostilados desde o seu antenado, do seu dante causa até os seus próprios documentos, qualquer pessoa que não seja esta pessoa, que a gente chama de requerente, nós consideramos, e quando eu falo nós, eu estou falando oficiais de Estado Civil, oficial anagrafe, oficiais de imigração, enfim, o governo italiano considera essas pessoas estranhas ao processo. Essas pessoas, elas não existem legalmente na Itália. Então, vamos usar uma história prática da coisa, tá? Eu vou contar aqui, por exemplo, a primeira história que foi no que aconteceu com um casal que eu acompanhei o procedimento, que foi o seguinte: a menina veio para a Itália junto com o marido. Por que não ia deixar? Porque eles tinham se casado há pouco tempo e que eles nunca tinham passado uma noite longe e isso não ia acontecer e que eles iam dar um jeito. E eu orientei e disse: olha, eu não recomendo que você faça isso. Por quê? Porque ao vir com seu marido, ele não tem direito a permanecer na Itália depois dos 90 dias. Não importa, porque meu processo não vai demorar mais do que isso, e etc, etc, etc. E se demorar, ele vai embora. Tá bom, porque primeira coisa aqui, então, que vocês precisam entender: nós, requerentes, descendentes de cidadão italiano, nós temos uma circular que nos dá direito a permanecer na Itália após 90 dias. Porque, na verdade, nós temos o direito a solicitar um permesso di soggiorno, que chama Permesso di Soggiorno in Attesa di Cittadinanza, que é um permesso específico que nos permite estender a nossa permanência depois que ultrapassa 90 dias. Porque até 90 dias nós temos o direito de permanecer aqui através do carimbo de entrada ou da declaração de presença. Muito bem, todo mundo já sabe disso, você que acompanha a minha saga já sabe disso. Se você não sabe disso, você vai procurar saber. Basta digitar www.minhasaga.org/sagabook e lá você vai aprender tudo sobre processo de cidadania italiana sozinho e gratuitamente. Muito bem. O seu familiar, o seu amigo, o que quer que seja, ele não vai ter o mesmo direito, porque ele não tem os documentos. Essa circular, ela deixa claro o seguinte: somente aquelas pessoas que são descendentes de italianos que estejam munidos com seus documentos para a prática de reconhecimento podem solicitar a extensão ou o permesso de soggiorno in attesa di cittadinanza. Se a pessoa não tem isso, ela já não vai poder permanecer depois de 90 dias. Aí uma confusão que as pessoas dizem, que as pessoas na verdade pensam: mas Fábio, eu vou estar em processo de cidadania, eu sou cidadão italiano, então eu posso dar um visto para o meu marido ou para minha esposa. Não! Você não pode e não poderá dar um visto para ninguém. Por quê? Porque até que termine o seu processo e você se torne um cidadão italiano reconhecido, porque todos nós somos cidadãos italianos, mas nós não somos reconhecidos, o que significa que nós não temos
o direito a dar visto para ninguém, porque nós ainda não somos italianos reconhecidos. Logo, se você está na Itália nos primeiros 90 dias sem nenhum permesso de soggiorno em mãos, experimente ir até uma questura e falar: oi, tudo bem? Eu estou aqui em processo de reconhecimento e eu quero dar um visto de cônjuge para o meu marido. Você vai tomar, no mínimo, um esporro por estar ali fazendo com que o funcionário público perca o tempo dele, porque você não é ninguém ainda para dar um visto para alguém. Você sequer tem um título de permanência no país. Ah, Fábio, tudo bem. Então significa que enquanto eu não pedir o meu permesso de soggiorno, eu não posso dar um visto para ele. Então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, vou mudar os meus planos. Eu vou para a Itália, assim que eu chegar eu já peço um permesso de soggiorno para mim, quando eu tiver o meu pedido eu dou para o meu marido. Também não pode. Por quê? Primeiro, você só vai conseguir pedir um permesso de soggiorno em attesa di cittadinanza depois que você já for residente e ter protocolado seus documentos no comune. Então imagine que, por quê? Porque para solicitar o permesso de soggiorno, você precisa colocar dentro do envelope no correio um documento que ateste que você já começou o seu processo de reconhecimento. Então, primeira coisa, você não vai ter isso ainda até que passe o vídeo, você protocole seus documentos e o oficial te entregue uma fotocópia da sua demanda. Então, isso daí já pode demorar 30, 40 dias, enfim, o que quer que seja. Depois que passou e você faz isso, você solicita o permesso de soggiorno. A única coisa que você vai ter em mãos é um recibo que você pediu. Não é o permesso de soggiorno. E você, com o recibo, não pode pedir para outra pessoa um permesso de família ou de marido, porque você ainda não tem o seu. Ah, Fábio, tá bom, então eu vou esperar o meu permesso chegar. É outro probleminha. O permesso em attesa di cittadinanza não dá direito ao seu titular a solicitar um permesso de família ou um permesso de cônjuge para outra pessoa. Então veja, existem aqui vários critérios e vários problemas que pode acontecer quando vem uma pessoa estranha ao processo de reconhecimento. Aí, normalmente quando eu falo isso, as pessoas dizem o seguinte: olha, eu sou casado há pouco tempo e nunca fiquei longe, ou eu sou casado há muito tempo e nunca fiquei longe, ou eu tenho filhos menores, eu não vou deixar de ir com os meus filhos menores para a Itália, ou etc, etc, etc. O que eu costumo dizer é o seguinte: porque a Itália tem que me dar, e porque isso é um absurdo a Itália querer que a família fique separada. Vocês precisam entender uma coisa muito simples. A Itália, ela pensa, e eu já falei isso nos episódios anteriores, você não é obrigado a vir para a Itália para fazer o seu processo de reconhecimento. A Itália, existe na Itália uma rede consular, onde temos consulares italianos em praticamente todos os países do mundo. Então, o que a pessoa, o que o funcionário público pensa é o seguinte: você não é obrigado a ficar longe da sua família. Quem somos nós para deixar você longe da sua família? Dê entrada no consulado italiano. Ah, mas demora muito. O problema é de vocês, não é nosso. Então, o funcionário público na Itália é assim que ele pensa. O cara da questura, quem faz as leis, é assim que eles pensam. E eles não estão errados. O problema é que existe muito mais demanda nos consulados, principalmente no Brasil, porque nós temos uma população gigantesca. Estima-se que 30 milhões de brasileiros têm direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Então, claro que nunca vão acabar as filas nos consulados brasileiros, italianos no Brasil. Nunca vai acabar. Quem acha que as filas vão acabar é utópico, porque nunca vai ter um número de funcionários. Porque quanto mais processos de cidadania forem concluídos no consulado, mais pessoas descobrem que elas têm direito. E quanto mais pessoas descobrirem que têm direito, mais pessoas vão entrar na fila do consulado. Quanto mais pessoas entrarem na fila do consulado, mais trabalho o consulado vai ter. Quanto mais trabalho o consulado vai ter, mais fila vai ter. Não tem condições, tá? Então, eu quero terminar este episódio dizendo o seguinte, depois que eu falei tudo isso. Dê graças a Deus que existe uma circular que nos dá o direito a vir para a Itália sem a necessidade de um permesso de soggiorno para fazer o nosso pedido de residência. Eu vim para a Itália em 2007, no momento de transição que antes nós precisávamos fazer um tipo de permesso, nós tínhamos que chegar aqui
ir para fila em Milano 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para sair de lá meio-dia, 1 hora da tarde, com um carimbinho, um papel na mão, com uma foto, que era o nosso permesso de soggiorno de turismo para poder fazer a residência. De graças a Deus que o governo italiano, lá em 2007, emanou uma circular nos dando direito a vir para a Itália sem a necessidade desse maldito permesso de soggiorno, apenas com carimbo no nosso passaporte ou uma declaração de presença. Isso aconteceu em 2007, quando eu vim para a Itália. Eu vinha 2 vezes para a Itália, uma vez em janeiro e outra vez em junho. Então em janeiro deu tudo errado, neste meio tempo saiu essa circular que me permitiu vir novamente em junho e permanecer até hoje. Então veja, ao invés de você reclamar que não dá porque a Itália não olha para a pessoa estranha do processo, por mais que você fale que o seu marido não é estranho para você, mas ele é estranho ao processo, dê graças a Deus que você ainda existe ainda a possibilidade que nós temos de vir para a Itália fazer o processo aqui sem o permesso de soggiorno. Então as pessoas, elas sempre procuram, quer dizer, as pessoas não, vamos também, né, ser justos. Algumas pessoas, elas preferem ver o copo meio vazio e falar, não, é um absurdo que eu não posso fazer. A única coisa que você precisa é vir focado para fazer o seu processo. Eu falo por experiência própria, eu fiquei anos longe das minhas filhas, mas hoje as minhas filhas estudam em escolas particulares, a minha filha mais velha está fazendo uma faculdade particular, e tudo isso porque eu tive condições de dar para ela, e aquele momento que eu fiquei sem poder ficar junto com elas, compensou depois. Porque hoje, graças a Deus, eu tenho essa condição de dar para elas tudo que elas precisam para se desenvolver pessoal e profissionalmente, graças ao processo de reconhecimento da cidadania italiana. Então, ao invés de eu ficar, poxa vida, porque eu não pude vir com elas, porque a Itália não deu um permesso para elas que eu não podia dar, eu sou grato porque a Itália criou condições para que eu viesse e não precisasse ficar nas filas dos consulados para fazer um processo que em poucos meses a gente consegue. Se você vir para um comune normal, em 3 meses, no máximo em 4 meses você consegue o seu processo de reconhecimento. E aí sim, é um pequeno sacrifício, mas que vai valer a pena para sim. Se você está tão preocupado com o seu cônjuge, com seus filhos, é a oportunidade que você vai ter para dar a essas pessoas um futuro melhor. Então, por isso que eu fiz questão de gravar um episódio específico para falar sobre isso. Tá? Para deixar bem claro que, de repente, você que está pensando, de repente você nunca parou para pensar, de repente você só está ouvindo esta ladainha que é repassada de que é um absurdo que a Itália não permita que nós possamos vir com os nossos cônjuges e dar o visto para eles. Começa a pensar que essa mesma Itália é aquela que dá para você, deu para mim e dá para 30 milhões de pessoas potenciais no Brasil o direito de vir para a Itália e ficar poucos meses. E outra, somente quem já esteve presente num ufficio immigrazione de uma questura sabe ou num ufficio anagrafe solicitando a residência, junto com cidadãos estrangeiros de outros países do mundo que não têm o mesmo direito que nós temos, que não tem uma circular que nos dá o direito, ou que dá direito a eles a solicitar uma residência somente com carimbo no passaporte. Só quem esteve presente nestes lugares, no ufficio immigrazione ou no ufficio anagrafe, sabe, no sportello, sabe o desespero e o trabalho que essas pessoas têm para conseguir comprovar para o órgão público italiano o porquê que elas podem ou devem permanecer em território italiano. Não estou nem falando dar visto para a família. Eu estou falando somente, de repente, para a pessoa conseguir fazer o processo de residência ou conseguir renovar um permesso de soggiorno. Essas pessoas têm que ter casa, tem que ter controle higiênico sanitário, que não tem nada a ver com a gente não precisa disso, porque elas não precisam do vídeo, elas precisam que os carabinieri vão fazer, na verdade a USLI vai fazer um procedimento na casa, elas precisam de um atestado emitido pelos órgãos públicos que a casa tem condições higiênico-sanitárias, coisas que nós não precisamos. Eles precisam ter um contrato de trabalho por tempo indeterminado, ainda que o permesso de soggiorno vá ser renovado por 1 ou 2 anos. Ela precisa de um contrato por tempo indeterminado, ela precisa de mostrar que elas têm dinheiro suficiente para permanecer no país. Esse dinheiro não pode ser menor do que o assegno sociale anual, ou seja, ela tem que ter uma série de coisas, tem que ter, dependendo do tipo de permesso, se for o primeiro, enfim, tem que ter antecedente criminal dos países que ela viveu. Tudo isso, às vezes,
para a pessoa só solicitar uma residência porque ela é estrangeira. Nós chegamos, de repente essa pessoa, quantas vezes acompanhando clientes para fazer o pedido de residência, a gente na fila atrás, eu vi pessoas na frente, por exemplo, cidadãos estrangeiros, com um punhado de documentos e mostrava documento, mostrava proprietário, mostrava contrato de trabalho, mostrava contrato de aluguel, mostrava uma série de coisas e ainda assim, faltando um ou outro documento, ela não conseguia o pedido de residência porque é muito complexo para cidadãos estrangeiros, principalmente no que diz respeito ao permesso de soggiorno. Quantas vezes eu na fila da questura para fazer uma declaração de presença para um cliente, que a gente chega lá, mostra um papel, ele carimba esse papel e manda a gente embora. Quantas vezes a gente, para fazer somente esse tipo de procedimento simples, para poder fazer o pedido de residência no Comune, na nossa frente, pessoas com calhamaço de papéis gigantes tentando ali dar um permesso para sua esposa ou tentar renovar o permesso. A pessoa de repente está 3, 4, 5, 6 meses tentando renovar um permesso e não conseguia porque ou faltava uma carta do empregador, ou faltava uma carta da USL, ou faltava um documento qualquer. Muitas vezes essa pessoa aqui já há alguns anos e ainda assim não conseguia fazer a renovação ou um pedido para a família. Então veja que nós temos que agradecer aos céus pela Itália nos dar a oportunidade, a possibilidade de fazermos o nosso processo de residência, processo de cidadania na Itália, sem absolutamente nada. Porque vocês não têm noção, quando a gente se compara com cidadãos de outros países estrangeiros, vocês não têm noção quanto é fácil a nossa vida. Por mais que muitos de vocês ainda achem que é burocrático, experimenta vir para a Itália sem ascendência italiana. Experimente tentar um visto para viver na Itália sem usar os documentos para o processo de reconhecimento da cidadania italiana. É quase impossível. É quase impossível você conseguir um visto de trabalho ou um visto de estudos, porque ao contrário de outros países, a Itália não dá visto de estudo para quem vem fazer curso de italiano. Não é igual na Inglaterra ou na Irlanda que você compra um pacote de um curso de italiano, as escolas são conveniadas e você consegue um visto. Na Itália não funciona assim. Então, enfim, terminando este episódio, pare de reclamar e, pelo amor de Deus, tire da cabeça essa coisa de querer vir com pessoas estranhas ao processo, porque isso só vai te trazer dor de cabeça, vai dificultar a sua clareza mental de vir fazer o seu processo de reconhecimento. Você vai se preocupar com coisas adicionais além daquelas que você já se preocuparia com, que é o seu processo, que são as etapas dele. Você não vai ter que se preocupar com eventuais problemas que podem acontecer com a permanência desta pessoa, que não vai, repito, poder permanecer mais do que 90 dias. Dependendo da casa que você vai alugar, a pessoa não vai querer alugar para outra pessoa também. Quando o vigílio passar, ele vai querer saber o que essa outra pessoa está fazendo e pode complicar o seu trabalho, o seu processo. Enfim, recado dado, ok? Muito bem. É isso que eu tinha para falar nesse episódio de hoje. Espero mais uma vez ter ajudado a todos vocês. Qualquer dúvida é só deixar. E caso você queira mandar sua dúvida, esse é o episódio número 17. Caso você queira enviar sua dúvida, é só clicar no link aqui embaixo e deixar seu nome, seu e-mail e a sua dúvida. E a gente se vê amanhã no próximo episódio. Arrivederci!